Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Teorema Mestre, né, que tem um nome um pouco prepotente. E nessa aula vai acabar conciliando um tanto de análise assintótica e um tanto de divisão e conquista. Por quê? Porque o Teorema Mestre é um teorema que se propõe a facilitar para a gente encontrar a função assintótica, né, uma função que limita assintoticamente uma recorrência derivada de um algoritmo de divisão e conquista. Então, só para contextualizar para vocês, quando a gente começou o curso, a gente viu logo na primeira aula o algoritmo de multiplicação de inteiros de Karatsuba. A gente terminou aquela aula mostrando que ele tinha uma recorrência que parecia promissora e a gente não analisou aquela recorrência. A gente não descobriu qual era a eficiência a qual aquela recorrência correspondia. Se vocês não lembram, tudo bem, mas tem nas notas de aula, é só voltar lá. O fato é, quando a gente tem um algoritmo recursivo, em particular o algoritmo de divisão e conquista, que tem essa natureza tipicamente recursiva, não é difícil descobrir qual a recorrência que corresponde à eficiência dele, mas para descobrir qual função de complexidade aquela recorrência corresponde, você tem que resolver a recorrência usando o método da substituição ou da árvore de recursão, ou o que a gente vai ver hoje, o Teorema Mestre, que facilita a vida. Tá? Então por isso que ele tem esse nome pomposo, porque basicamente ele simplifica muito. Uma vez que você tem esse teorema, simplifica demais para descobrir a eficiência de algoritmos recursivos a partir da sua recorrência. Tá, isso falando alto nível ficou meio vago, mas vai ficar bem palpável. Vocês vão ver como isso se relaciona. Mas então é por isso que ele tem tudo a ver com divisão e conquista, só que no caso a gente não vai ver hoje algoritmos de divisão e conquista, não vai ser sobre o projeto de algoritmo, né? Vai ser sobre esse teorema que facilita a análise de eficiência desses algoritmos. E os resultados que ele dá são todos em termos assintóticos, né? Todos eles são baseados na notação Ozão, ele limita por cima, em geral, né? Tem outras versões ali, mas o clássico e o que a gente vai ver fazendo o limitante superior. Beleza, dado esse contexto, eu vou fazer o seguinte: eu vou enunciar o teorema, tá? Naquele canto, inclusive, porque daí ele fica aqui a aula toda enquanto a gente vai rabiscando. A gente vai usar esse teorema uma ou duas vezes agora no início da aula e depois a gente vai entender por que ele funciona, tá? Porque eu já falo mais disso. Deixa eu colocar o teorema, acho que vale uma coisa por vez aqui. Então, o que diz o tal do Teorema Mestre? Ele diz que se a gente tiver uma recorrência com a forma T de n igual a A vezes T de n sobre B mais C vezes ND, tá? Parece sopa de letrinha, né? Mas vamos lembrar rapidinho aqui, olha. Quando a gente tem uma recorrência, eu estou dizendo que o tempo que leva para eu resolver o problema com uma entrada de tamanho n vai depender da solução de A subproblemas do mesmo tipo, por isso que A vezes T de alguma coisa. No caso, subproblemas que tem 1B avos do tamanho original. Né? A gente está acostumado a ver 2 e 2 aqui, né? Mas de modo mais geral, A e B ali os fatores. E o trabalho local que eu realizo, o trabalho não recursivo que a função realiza, vai ser uma constante vezes n elevado a d, um polinômio de ordem d. Pode ser d igual a 0 é uma constante, d igual a 1 é linear, d ao quadrado, d igual a 2 é quadrático. Tá? Então essa é uma recorrência genérica, razoavelmente genérica, dá para ficar mais genérica ainda, mas eu falo disso no fim da aula. E daí ele vai ter os casos, tá? Então eu vou ter aqui, primeiro caso do Teorema Mestre. Se A for igual a B elevado a D, nós temos que T de N vai ser Ozão de falta espaço. Só um instante, pessoal. O problema de eu querer usar esse canto da lousa é que eu tenho um limite muito rígido aqui, né? Se eu erro a distância, eu tenho que começar de novo. Então aqui, primeiro caso, se A igual a B elevado a D, a gente vai ter que T de N vai ser Ozão de N elevado a D vezes log N. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, se A for menor do que B elevado a D,
a gente vai ter que T de N vai ser Ozão de N elevado a D. E por fim, vocês podem imaginar, né? Se é igual, se é menor, se for maior. Se A for maior do que B elevado a D, a gente vai ter que T de N é Ozão de N elevado a log de A na base B. Né? Então, enunciado o teorema, deixa eu fazer duas considerações aqui que eu acho importantes. Por um lado, ele é super prático e super útil. Né? Ao invés de ter que fazer resolvendo por método da substituição ou da árvore de recursão, você bate o olho, você pega a recorrência que você tem, bate o olho, aplica ali e a solução sai. Né? Por outro lado, ele tira toda a magia da coisa, né? Porque assim, você só acredita nisso, você aplica, resolve, mas você não entende o que está acontecendo. Tá? Então, agora eu vou resolver duas recorrências com vocês, rapidinho, só para a gente exercitar, usar ele, mas o resto da aula vai ser entendendo, desmistificando isso, né? Entendendo de onde vêm esses casos, por que eles são relevantes, o que está acontecendo por trás do teorema mestre para ele chegar nessa conclusão. Tá? E isso é interessante não só porque a gente está aqui para entender, não só para decorar, mas também porque entendendo fica mais fácil de deduzir. Tá? Entendendo como que que parte da recorrência, por assim dizer, por que parte da árvore de recursão derivada da recorrência vai dominar o trabalho, a gente vai entender os casos ali, a coisa fica muito mais intuitiva. Mas como eu falei primeiro, vamos só aplicar ele rapidinho. E eu vou pegar um clássico aqui, uma recorrência bem simplesinha para a gente começar, que é da busca binária. Vamos lembrar a busca binária, eu estou interessado na recorrência, então só para conectar, né? Na busca binária eu tenho um vetor de tamanho n, eu faço em tempo constante, eu encontro o meio desse vetor, certo? Tempo constante ali. E daí eu faço a chamada recursiva, só uma chamada recursiva, ou à esquerda ou à direita, em um dos pedaços ali da busca binária. Quer dizer, a recorrência que determina a busca binária tem essa cara, olha. Para resolver um problema de tamanho n, quer dizer, fazer a busca num vetor ordenado de tamanho n, eu vou ter uma chamada recursiva em um subvetor de tamanho n sobre 2, então o subproblema tem tamanho n sobre 2, e o trabalho local, vejam que na busca binária em nenhum momento eu percorro o vetor. Né? O trabalho local que eu faço é constante. E constante vai ser c vezes n elevado a 0. Né? N elevado a 0 vai dar 1. É isso que significa constante. Só para a gente mapear direitinho. Vamos lá, me ajudem. Quem que é o A aqui? A vai ser 1, né? Que é esse cara aqui. Quem que é o B? O B vai ser 2 e o D vai ser 0, né? É esse cara aqui. E daí o que a gente tem nessa situação, então? Eu vou ter que o A, que é igual a 1, ele vai ser igual a 2 elevado a 0, que é o meu B elevado a D. Então eu estou no caso 1 do teorema mestre, certo? Eu nunca decoro, tá, gente? Então eu posso falar besteira e me corrijo. Mas é 1, né? Então, estamos no caso 1 do teorema mestre, por conta dessa igualdade, né? E no caso 1 do teorema mestre, ele me diz que T de N vai ser Ozão de N elevado a D, mas o meu D é 0, então N elevado a 0 vezes log N. Certo? Que corresponde, a gente já analisou a busca binária, né? A busca binária eu sei que eu faço um trabalho constante por nível, eu tenho log n níveis. 1 mais log de n, né? Mas da ordem de log n níveis, que é o que está aqui, né? Porque n elevado a 0 é 1. Então, bateu com o que a gente já sabia nesse caso. Eu vou pegar uma outra recorrência aqui, que é vagamente inspirada no problema da seleção, que a gente já falou sobre ele em AED2, em AED1, não necessariamente sobre esse algoritmo que eu estou pensando, então eu vou deixar mais vago mesmo, tá? Me perdoem, porque se eu tentar introduzir um problema agora não é o foco, eu só vou falar, olha, eu tenho uma recorrência parecida com a da busca binária, mas em que eu faço trabalho linear por nível, tá? Eu devia ter pego uma muito mais diferente, mas no fim da aula vão ter outras diferentes. Vamos pegar essa mesmo por enquanto, que é o que está na minha cabeça. É uma recorrência em que a cada passo eu vou fazer um trabalho linear, só que depois eu tenho uma chamada recursiva em uma metade do vetor. Tá? Então eu vou ter aqui 1 vezes
T de n sobre 2 mais C vezes n. Nesse caso, o meu A e o meu B vão ser os mesmos, né? Então eu não vou nem perguntar para vocês porque esse ficou muito sem graça. É só porque eu falei que ia fazer 2 exemplos, então deixa eu cumprir. Mas eu penso depois, para o fim da aula, exemplos mais variados aqui. O meu D que mudou, né? O meu D agora é 1. E o que a gente vai ter daqui? A, que é igual a 1, vai ser menor do que 2 elevado a 1, que é B elevado a D. Se A é menor do que B elevado a D, eu estou no caso 2. Então vai ser O de ND. Então quer dizer que T de N será O de N elevado a 1. Quer dizer que esse algoritmo leva tempo linear. Ok?